Então vamos lá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Vamos às nossas previsões de 2026. Nesse aulão é como eu faço aqui com vocês no canal Cure Sua Vida todos os anos. A gente vai abordar absolutamente tudo sobre os astros, a astrologia, a numerologia, as influências do tarô, os arquétipos ali que podem ser ativados a seu benefício no ano. Então a gente vai fazer um estudo aqui passo a passo de toda a energia prevista para o coletivo. Então esse aulão é para todos nós, independente do seu signo. Depois, nessa mesma playlist, depois desse aulão, eu vou começar a abrir as previsões da mandala de tarô para todos os signos em 2026. Então já vai ter as previsões por signo. Hoje a gente vai se concentrar em tudo que envolve as influências para todos nós. Astrologia, numerologia, orixás, os arquétipos, e aí a gente vai trabalhando nisso juntos para que a gente tenha um excelente ano de 2026 e para seja qual for o desafio que todo ano traz, nós possamos superar, sobreviver a esses desafios com muita dignidade, com muito amor, com muita tranquilidade. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Gabriel Lopes, eu estou já trabalhando com a espiritualidade, me dedicando aos estudos da espiritualidade desde os meus 19 anos. Só aqui no YouTube, já são mais de 8 anos aqui do nosso canal Cure Sua Vida, tá? Sou professor, sou tarólogo, também trabalho com pintura artística, tá? Sempre faço minhas telas, minhas pinturas lá no Instagram, inspirado na espiritualidade. E se você está aqui pela primeira vez, curta esse vídeo, compartilha com as pessoas que você ama para ajudar a gente a elevar a energia para 2026, buscando sim conhecimento na astrologia, na numerologia, na espiritualidade, mas buscando um conhecimento que transforma. E não num conhecimento que aprisiona, que coloca a gente numa frequência de medo, sempre esperando o pior. Desafios novamente, todo ano traz. Na minha vida, na sua, para todos. Todo ano você vai ter algo bom e algo desafiador a ser dito ou a ser contado. Mas o convite da espiritualidade, desse aulão a cada ano com vocês, é o como eu reagi diante das circunstâncias, o que eu melhorei, o que eu desenvolvi, qual vitória, o que eu conquistei. Para que a cada ano a gente saia melhor do que começou e para que, quem sabe, num dia, ainda parecendo uma utopia, a gente possa manifestar o céu na terra. Então seja bem-vindo. Vamos começar de forma bem direta e objetiva pela astrologia. Você vai perceber que muitos astrólogos, muitas pessoas que estudam a astrologia, vão pegar o lado mais negativo ou punitivo de Marte para falar. Mas hoje eu vou trabalhar com vocês aqui, tudo vai ser colocado aqui na minutagem, em capítulo, depois no vídeo, você vai poder pausar, guiar, anotar, fica tranquilo, vai estar na descrição do vídeo e depois eu vou posicionar a minutagem aqui. A gente vai falar hoje sobre Marte, mas também vai falar que ainda Júpiter tem ainda grande influência sobre 2026. Nós vamos falar também de retrogradações muito importantes de Mercúrio e Vênus em signos de água. E depois eu vou costurando essa informação para poder te ajudar no seu dia a dia. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda, se você já estuda e se dedica, vamos refletir junto o que é Marte. Quem é o planeta Marte? Vamos lá para a mitologia. Ele representa o deus da guerra. Só que quando a gente fala isso, Deus de guerra, e a gente já olha para o coletivo, isso preocupa. Porque realmente os astrólogos não estão mentindo. Nós temos configurações no céu em 2026 que são as mesmas configurações de momentos difíceis no coletivo. Mas a gente também consegue tirar muita coisa boa disso. Por isso que eu falo que é o ponto de vista. O principal motivo desse vídeo é ajudar a mudar você o seu ponto de vista sobre as coisas. Então vamos pensar que em 2026 nós vamos ter uma configuração no céu muito similar a 2020. O que aconteceu em 2020? Todo mundo já falou, a pandemia. De 2019 ali, finalzinho de 2020, bum! Teve muitas situações desafiadoras, sim, teve muitas perdas de entes queridos, teve caos nas empresas, global. As pessoas começaram também a perceber como é difícil quando a gente acha que a vida está no nosso controle e aquele controle é tirado.
Teve pessoas que foram obrigadas a voltar para os seus lares e aprender a conviver em família, a ter que olhar para aquele casamento que não estava bom, a ter que encarar a realidade que não tinha um bom relacionamento com os filhos, a encarar a realidade de que só estava no automático sobrevivendo e não tinha vida. Então, mesmo no desafio de 2020, também surgiu um renascer de fênix. Porque ali muita gente percebeu, essa carreira não dá mais. Essa forma de trabalhar, eu só estou sobrevivendo, mas eu não tenho vida, não dá mais. Então é ali que a gente vai questionar a forma como a gente trabalha, jornada de trabalho, saúde mental, saúde emocional. O que é família? Com quem são as pessoas que realmente estão ao nosso lado diante de dificuldade? Então vai ter muitas pessoas que o castelinho de areia despenca em 2020. Mas elas conseguem se reconstruir, evoluir, aprender. Ah, Gabriel, mas eu conheço pessoas que parece que ficaram piores. Não é sobre o outro, lembra? É sobre o eu. A questão é, quando aconteceu todos os desafios para o coletivo, é isso que você vai precisar trazer agora para 2026. Quando aconteceu lá em 2020... todos os desafios para o coletivo, como você reagiu? Como foi a sua postura? Mental, emocional, profissional, as suas inseguranças financeiras, profissionais. Olha todas essas áreas, porque é ali que você tem um roteiro para não precisar replicar isso em 2026. E a gente não está falando de novas pandemias. A gente está falando de novo o quê? Sobre aprendizados coletivos. Então vamos agora olhar o ensaio de 2025, porque a gente ainda está na energia dele. E a gente sabe que na astrologia a energia só vira em março. Então quando você estiver nos primeiros meses de 2026, você ainda está saindo do ano do eremita, de um ano 9, num ano que trouxe muito fechamento de ciclo, um ano que mostrou muita coisa que às vezes a pessoa nem achava que queria saber, nem tinha certeza se estava pronta para ver, porque o 9 faz isso. O 9 ele traz a luz onde há a escuridão e ele vem confrontar. A sabedoria do eremita, mesmo que ele é um arcano ancião e lento, ele vem falar de fechar ciclos longos, situações que não podem mais, eu não vou poder mais tapar o sol com a peneira. Então, quando eu estiver no início de 2026, para pegar essa energia de Marte, a primeira coisa que eu tenho que saber no primeiro trimestre, eu não posso deixar ponta solta com o ano 9. Então, talvez ainda no seu fim de ano, ali em janeiro, você ainda vai sentir a sua última chance de revisão do ano anterior. É a última chance para fechar um ciclo, para se posicionar, para provar para si mesmo que eu amadureci. Que eu não vou mais permitir esse tipo de relação na minha vida, que eu não vou mais permitir que eu me coloque em situações como essa, no emocional, no meu financeiro, no meu trabalho. 9, maturidade, eremita, ancião. E aí aquele que pega essa energia, amadureceu, ou pelo menos reconheceu, eu errei, mas não quero replicar. Aí ele vai para o ano de guerra, o ano de Marte, que é o ano da ação, não é mais um ano de reflexão, não é um ano mais de pensar, não é um ano mais de esperar, é aquilo, fez a revisão, fez, e mesmo que você não tenha se preparado, a prova vem. E no ano de Marte, que é onde a gente vai começar a temática desse vídeo, aí eu assumo essa postura do ano de guerra, do senhor da guerra, do cavaleiro, do guerreiro, mas não de um guerreiro num sentido negativo, porque o que a pessoa pensa quando a gente fala em guerra, batalha? Violência, destruição, morte, não é sobre isso, gente. A gente está usando a mitologia do deus da guerra para que você entenda que a espada de Marte, que é o símbolo, né, do guerreiro, ela é a tua consciência, ela é a tua capacidade de sabedoria, ela é a tua capacidade de estratégia. Então, o verdadeiro senhor da guerra, ele não quer batalhar, ele não quer perder recurso financeiro, ele não quer perder seus cavalos, ele não quer perder soldado. O verdadeiro senhor da guerra, nesse simbolismo que eu estou te trazendo, ele quer economizar os recursos e vencer como? Na estratégia, na inteligência. É fazer escolhas pontuais na minha vida, na sua, no meu trabalho, na minha família, nas minhas relações, na minha comunidade, seja ela social, espiritual, o que for,
É o chega de desperdiçar força, é o mau uso da força, é o mau uso dos recursos. Não é isso que a gente vê no mundo real? Que as guerras têm custo, tem um custo muito caro. Não só emocional, físico, para a estrutura das cidades, para os recursos que são destruídos, para o dinheiro gastado em vão com armamento e violência. Então essa é a lição de Marte para 2026. Você é um senhor de guerra, num sentido agora espiritual. Você é uma pessoa que só vai para as batalhas da vida e para os desafios sem preparo nenhum e só continua desperdiçando recurso, só continua destruindo o teu físico, teu mental, teu emocional, tua riqueza, seja ela qual for. Que riqueza aqui a gente também não está falando só de dinheiro, de matéria. Ou você é um senhor de si mesmo, um senhor de guerra estrategista. Eu tenho estratégia, eu sei onde estou, sei pelo que vou passar, mas sei onde quero chegar. Eu tenho um foco, eu tenho meta. Eu tenho a espada alinhada. Uma espada afiada, de novo, espada consciência, sabedoria. Então, se você entendeu esse primeiro diálogo que eu estou fazendo com você, você já não precisa ter medo do ano de Marte. Porque daí você já entendeu que o coletivo, o macro, é um sinal, é um mapa para que a gente aqui no micro, na nossa vida individual, nas nossas pequenas parcerias, no nosso mundinho, a nossa bolha, dentro da minha casa, como eu disse, dentro de uma comunidade, dentro da minha empresa ou dentro da relação com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa, seja o que for, com os meus pais, eu tenho que olhar aonde o coletivo está se perdendo sucessivamente, não digo nem há décadas, há milhares de anos, para que a gente pare de replicar isso na unidade. E já vou te falar por que eu usei a palavra unidade. Então, por isso que você tem que acompanhar. Ah, Gabi, mas o vídeo vai ficar longo. Esse vídeo tem hora para começar, mas não tem para terminar. Isso aqui não é miojo, não vai ficar pronto em 3 minutos. Eu quero te dar um banquete completo. Então, você entendeu que Marte, um senhor de guerra, a energia vai nos influenciar no plano terreno, a partir de março, no sentido de potência total. E você começa a sentir essa energia onde? Logo no primeiro trimestre, porque em janeiro, fevereiro, março, você está se despedindo do ano 9, do ano eremita, do ano ermitão, do silêncio da caverna. Então está na hora de sair da caverna de Platão. Agora a gente vai para o mundo real. Quando eu chego na energia de Marte, essa força, esse impulso, ele vai puxar o que em todos nós, independente da sua idade, independente se você é homem, se você é mulher. Ele vai puxar o seu arquétipo masculino, porque Marte vai invocar uma energia de ação. É uma energia forte do campo da ação, de execução, instintiva. Só que se eu estou com a sabedoria em dia ou com o pensamento alinhado, se eu não sou mais guiado cegamente por emoções, lembra da estratégia? Eu vou conseguir mostrar ou perceber, se você tem, exemplo, um astrólogo aí de confiança, se você já tem o seu mapa em mãos, você vai perceber ali aonde Marte transita no seu mapa. Não trabalho com mapa, meu trabalho é no tarô, mas daí você pode pedir isso para o seu astrólogo. Ó, eu quero saber certinho onde vai estar esses trânsitos de Marte. E também depois eu vou te explicar Júpiter. Por quê? Onde está? Aí eu vou ver que é ali que esse senhor da guerra vai me dar essa espada. Então, se está em casas profissionais, emocionais, do teu inconsciente, da tua comunicação, você vai adaptando aquela energia, vai pegando essa essência e vai entender que ali a ação será cobrada. Mas uma ação com estratégia, uma ação com inteligência. Então tende a ser para nós todos, o coletivo, um ano muito rápido. Mas Gabi, o 9 eremita era lento e já foi rápido. Espere por um ano que te cobra mais coisas ainda no sentido de quantidade. Porque é o mundo todo vibrando em Marte. Então todos vão estar nas suas batalhas e nas suas guerras individuais. Por isso que eu preciso estar muito pé no chão. Porque daí vai ter uma cobrança da minha cidade, da minha política, do meu estado, do meu país, talvez ali da comunidade religiosa que você se envolve, da sua família. Todos vão estar nas suas bolhas.
E aí eu vou olhar o mundo na questão financeira, já a gente vai chegar lá e vai falar bastante sobre isso. E aí eu vou ter que saber como responder, para que eu apenas não sobreviva, mas para que eu possa viver esse ano entendendo que eu estou crescendo com isso. Essa sabedoria é o ver como as peças do xadrez, desse tabuleiro chamado planeta Terra, dessa vida, já estão se movendo agora no final do ano. Eu estou entendendo, ó, meu setor está mudando, minha carreira está mudando. Esse desenvolvimento muito rápido, talvez da IA, da inteligência artificial, vai forçar a atualização no meu mercado, vai tornar algumas coisas que eu faço obsoletas. Outras pessoas vão ter que perceber que vão ter que lutar muito para não fazer mau uso desse desenvolvimento, porque tem pessoas que já estão abrindo mão de pensar, de escrever e só delegando, mas daqui a pouco, por isso que já tem pesquisa falando que o QI da humanidade está diminuindo, claro. Aí vem religiões e doutrinas que vai dizer, não, mas o espírito não regride. Regride sim, contra fatos não há argumento. Infelizmente, nem todo mundo que encarna ou nasce aqui, seja se você acreditando em encarnação ou não, nem todos evoluem no bem. Infelizmente, tem pessoas se desenvolvendo e evoluindo no mal. Então, agora está na hora. Plutão em Aquário, eu fiz uma aula enorme para vocês falando sobre isso. No final desse vídeo eu vou pôr o link dessa aula. Eu te falo lá das próximas 2 décadas. Plutão em Aquário vem espremer a humanidade. Para falar o jeito de vocês de viver não funciona. Vamos revisar? Então a gente tem 2 décadas para essa lição de casa. Só que se eu pegar essa força de Marte e olhar isso primeiro de uma forma abençoada, antes de pensar nos conflitos. Ó, já percebeu que eu deixei aqui São Jorge? Ó, um arquétipo aqui, ativado. Você percebeu que eu deixei uma águia? Às vezes tem uma coruja. Então aqui eu já estou tentando o quê? Colocar no teu inconsciente que se eu já sei que os desafios vêm, se eu já sei que eu estou num mundo onde as batalhas ocorrem, não é melhor estar preparado? Não é melhor me vestir da minha armadura pessoal, do meu conhecimento, com as minhas ferramentas que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, para que eu possa enfrentar, seja o que for? Ou eu vou entrar numa energia que eu não posso, Marte não admite. A energia de Marte em 2026, qual é a pessoa que acaba sofrendo maior impacto? Passividade. Eu estou acostumado a deixar os outros resolverem por mim. Eu estou acostumado a consultar sempre alguém. Você acha que eu devo fazer? Tá bom assim? Não é um ano para ficar espelhando ou se espelhando, buscando reflexo no outro. Porque essa energia, ela é uma energia, de novo, da unidade. É um ano que você vai ter que se perguntar, eu acredito nas minhas habilidades? Eu acredito no que eu estou fazendo? Eu posso me prometer? Pega tudo que você patinou no ano 9. Tudo que você deixou pela metade ou que você enrolou demais para concluir. Você consegue se prometer em estratégia que em 2026 eu não vou mais procrastinar nada. Aquilo que eu começo, mesmo que eu não tenha certeza do porquê comecei, eu agi por impulso, eu vou até o fim. Eu vou concluir o meu curso, eu vou concluir minha faculdade, eu vou concluir o meu livro, eu vou concluir a reforma da minha casa, eu vou concluir aquela reconciliação talvez com meu filho ou com a minha filha. Postura. Pegou essa energia, você tem Marte na tua mão, no lado luz. Porque você escolheu a estratégia, o campo da sabedoria para guiar as batalhas no plano terreno. Agora no inverso, eu só vou agir no emocional, eu nasci assim, vou ser sempre assim, sabe? Eu falo primeiro, depois eu penso, é tudo no emocional, eu não tenho sangue de barata. Eu estou usando expressões do dia a dia para você perceber em qual fluxo você está. Ah não, mas aí a pessoa também provocou, então sabe aqueles discursos? Eu dou um boi para não entrar, mas eu dou a boiada inteira para não sair. Esse ele vai estar exatamente no polo sombra de Marte. E aí o que significa? Se o mundo estiver em caos, eu vou estar em caos. Se o outro estiver em guerra, em desequilíbrio, eu vou pegar exatamente a mesma vibração e vou entrar junto. Se o outro estiver agindo sem estratégia nenhuma, consumindo todos os recursos, todas as finanças, a própria saúde, em uma guerra sem sentido, eu vou estar indo exatamente no mesmo caminho.
Então, simples assim você entende Marte. Assim como no céu, na Terra. Só que esse manifestar depende de mim, depende de você. É a unidade que muda o coletivo. Não é o coletivo que vai se transformar magicamente, igual muita gente tenta sugerir. Ah, vem um ponto e de repente todo mundo ascensiona. Conversa fiada. Aí pessoas que não fizeram nada para ser melhor. Então só no automático. Aí apertou um botão, todo mundo ascensionou. Então tá na hora da espiritualidade, mas com o pé no chão. Do entender, o respeito, sim, as forças, as hierarquias espirituais, seja o que for que você acredita, mas sem aquele dogmatismo e fanatismo que só curva a cabeça e acha que a solução vem de fora. Vós sois deuses, então é de dentro. A gente vai ter que trazer essa unidade superior para o terreno. E aí de Marte, por que a gente coloca também Júpiter? E até faço aqui, até para dar os devidos créditos, agradecer ao professor Newton Schultz, tá? Porque ele compartilhou com a gente uma estrela ali, a estrela da astrosofia, e passou toda uma referência do porquê que Júpiter continua tendo tamanha influência. Só que Júpiter considere como uma influência celeste. Enquanto eu te falei de Marte, eu estou falando da Terra, do prático, do que você vai sentir de forma visceral. Júpiter, ele vai trazer a influência mais elevada, como se fosse o teu chakra coronário ou chakra coronário da Terra. Muitos dos eclipses e dos movimentos estão atingindo o polo norte da Terra em 2026. E ali é como se fosse a cabeça, a energia da cabeça para descer para todos na Terra. Tá? Então, quando você entende isso, Júpiter vai te trazer já uma outra polaridade, porque ele aumenta, ele intensifica, ele é igual o fermento que a gente põe no pão, no bolo para crescer. Só que se cresce algo bom, ótimo, me serve mais. Agora, quando cresce a mágoa, o rancor, a falta de perdão, é só a busca por um agente, uma culpa externa, minha vida só está assim porque me fizeram isso, tudo isso também vai intensificar. Por isso que o trabalho emocional mais elevado vai vir de Júpiter. Porque Júpiter em 2026 está em um signo de água. E vai ter tantos movimentos astrológicos em signo de água, que agora a gente... Já vou voltar para Marte. Agora eu vou costurar com você essa informação. Marte vai me cobrar ação, agir, força, rapidez, estratégia. Mas daí, de repente, o outro ciclo planetário vai mexer profundamente nas emoções. Aí você pode se perguntar, mas Gabriel, você acabou de falar que eu não posso agir pelas emoções. Exatamente. Não na força de Marte. Mas isso não significa que você não vai ter que trabalhar, sabe? Trabalhar aquele emocional, reconhecer aquele emocional. E como Júpiter vai estar no signo de Câncer, então a gente ali no ano, isso não é uma leitura para o signo coletivo, Júpiter em água, ele vai escancarar o teu emocional. Então, eu não gosto de revisões. E quem dera a vida fosse o que a gente quer. Aqui não se trata se você gosta ou desgosta. Ou aceita e trabalha aquilo, ou pega as consequências. Então, essa intensificação de Júpiter em todos nós também vai nos mostrar o que nos faz mal emocionalmente. Se eu mesmo faço mal para mim, como que é possível eu mesmo fazer mal para mim? Se julgar o tempo todo no espelho, nunca estar satisfeito, sempre entrando numa comparação na sua cabeça com outras pessoas. Mas esse é mais magro, esse é mais forte, esse é mais bonito, esse tem mais cabelo, esse tem um sorriso mais bonito. Sabe quando a gente se deprecia? Tem tanta gente que não está bem com a própria imagem. Então isso é um processo emocional que você vai ter que trabalhar. Se é com a tua família, se é com teus filhos, com seus pais, com memórias difíceis, com situações que foram traumáticas, o convite de Júpiter é: acalma teu coração. Não é negue o teu coração. Acalma teu coração para que, de novo, quando vir Marte, tá vendo ali o símbolo do infinito? Esse símbolo do infinito, que também já recebeu outros nomes no passado, a Lemniscata, e aqui você tem a simbologia do céu na Terra. Até a matemática usa esse símbolo, para você ter uma ideia, para calcular grandezas.
coisas que são difíceis mensurar o tamanho, né? É usado esse símbolo. Então, esse símbolo do infinito, que ficou mais conhecido popularmente assim, em cima do arcano da força, ele representa Marte. Então, aqui Marte, você pode perceber que ele só vai te dar 2 caminhos. Se nós somos a mulher segurando o leão, com esse símbolo, significa que eu estou manifestando o céu na terra e eu tenho controle dos meus instintos. Eu não nego a eles. Ou seja, eu seguro esse leão, aquela força instintiva, aqueles impulsos dentro de mim, mas eu seguro sem me machucar. Eu sei que eles estão ali, eu reconheço e eu faço bom uso dessa força. Agora, se eu sou o leão e não tem ninguém segurando, eu vou me machucar, eu vou machucar os outros, eu vou me perder nos meus vícios, eu vou me perder na violência, seja ela física ou verbal. Então Marte não tem isso de bom ou ruim. A gente tem que parar com isso nos estudos espirituais e astrológicos. Ah, vai ser um ano bom ou ruim? É qual signo mais beneficiado? Se isso trouxesse algum resultado, gente, então todo aquele signo ganharia dinheiro, todo aquele signo casaria, ou aquele outro perderia. A gente tem que parar de buscar o conhecimento espiritual como criança. É igual a pessoa que acha que o tarô, me passa, quando eu como professor escuto isso, mas se o oráculo sabe das coisas, né, não entende nem o que é um oráculo, me passa lá o número da Mega Sena. Eu falo, não precisa acreditar em mim, mas se você está duvidando que o oráculo faz uma comunicação espiritual, ele traz informações do inconsciente e você está querendo negar, exemplo, a minha forma de trabalho, certo? Então pede lá para a sua liderança espiritual, da sua igreja, que também diz que é um representante do divino, pede para ele passar o número. Por que ele não te passa? Você acha que a espiritualidade é para isso? É para fazer o que você quer? É para te dar uma coisinha mágica que transforma a sua vida e aí você continua sendo um banana? Então, esse nível baixo de consciência é onde Marte vem pegar, porque ela é um ano 1, e aí a gente vai chegar na numerologia. Essa unidade vai ser cobrada. A guerra verdadeira não é lá fora, é dentro. Então, se a gente pega um ano tão importante de 2026 para o Brasil, por exemplo, que vem ano político, que já costuma trazer naturalmente uma tensão nas pessoas, uma divisão, isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, se eu já sei que essa é uma energia densa, que essa é uma energia que divide, que essa é uma energia que se agride, eu posso escolher, mesmo que participando, que aquilo é um movimento importante de cada país, a política é o que vai moldando ali as decisões das nossas vidas, mas eu posso passar por aquela energia sem ser mais um que agride ou se permite ser agredido, sem esse lado animalizado. Então está na hora dos adultos voltarem a se sentar nas mesas e colocar as crianças no lugar. É por isso que está cada vez mais difícil a humanidade acreditar que a gente está indo para um lugar melhor, porque a gente sempre acredita a mudança lá fora. Os poderosos não mudam, isso não muda. Mas se cada unidade entendesse que a verdadeira força está nas formiguinhas, não está lá no rei e rainha no topo. É a maioria que realmente está a força. E a maioria são as formiguinhas. A maioria no planeta é eu e você. É aqueles que não têm ali um poder de autoridade sobre a massa. Mas daí, ao invés da gente, em unidade, buscar maturidade, crescimento, evolução, diálogos coerentes, coisas que realmente importam, o que a gente faz? Briga, disputa por ego, por vaidade, por política, por religião. Isso não é unidade. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Então, enquanto você ficar replicando esse comportamento bestial, porque é isso que isso é, animalizado, instintivo, você vai provar da força de Marte como um animal e não como um ser divino. Ok? E aí eu tenho Júpiter. E olha quem vem? A casa 4. A casa da estabilidade. Só que lembra que eu disse que ele vai estar em água? Então o que isso significa?
Não é que ele não pode atuar em outros campos, aí é teu mapa pessoal. Mas para o coletivo ele vai mexer na casa da água. Então o que é isso, Gabriel? O imperador, a casa 4, que representa Júpiter, ele é o pai, ele é a mãe, ele é aquele pilar de dentro de casa, ele é o empresário que precisa manter o salário de várias pessoas, de várias famílias. Ele é aquela pessoa que, mesmo que tenha um funcionário, se preocupa, sabe? Eu não posso falhar aqui porque essa pessoa, o emprego dela depende do que eu faço. Então esse mantenedor, seja de uma família, seja de uma empresa, seja de um negócio, vai sentir muito impacto na casa emocional. Então, como eu me relaciono com meu pai e minha mãe? Será que eu me orgulho do pai e mãe que sou? Eu consigo me resolver sem replicar na minha vida familiar? Mas é porque meu pai fez isso, minha mãe... Será que eu estou conseguindo construir a minha família, a minha casa, sem replicar as dores emocionais do passado da minha família? Será que eu consigo ser o último elo dessa corrente e falar, chega de repetir isso na história da minha família? Então Júpiter na casa da água vai incentivar muito essa revisão. Nossa, eu percebo que 3, 4 pessoas na minha família sempre passaram por esse mesmo ciclo. É aquele basta, mas eu não vou repetir. Todos os meus tios, ou meu pai, meu avô, meu bisavô, minha mãe, minha bisavó, minhas tias, é sempre assim. É sempre um casamento assim, é sempre uma situação assim. Eu não quero replicar isso. Ou todas as filhas têm problemas com a mãe, todos os filhos têm um problema com o pai. Então tudo que envolver a casa 4 no campo da água, no campo que tira a tua estabilidade emocional, você vai conseguir fechar uma equação para curar, exemplo, tua vida financeira, porque 4 é a estabilidade. Só que esse Júpiter vai te lembrar disso. Se meu coração não está bem, é difícil eu materializar as coisas terrenas. Ele vai falar do teu campo manifestador, que é teu coração. Você pode perceber isso na vida prática. Quando uma pessoa não está bem emocionalmente, impacta tudo. Impacta as relações dela, tanto com o vizinho, com o trabalho, desmotiva ela em tudo. Tudo perde o sentido, tudo perde o valor, porque aquele coração naquele momento não está bem. Então 2026, Marte para Júpiter, vai te pedir guerra, ação, só que Júpiter vai pedir a revisão emocional. O que fortalece a tua estabilidade emocional, você convida e fala, seja bem-vindo. Aquilo que só traz instabilidade emocional, que é uma falsa estabilidade, é um falso pilar, precisa ser derrubado, precisa ser revisto. Então as parcerias, os rompimentos de 2025 para 2026 são um marco, mas não um marco de perda. Tudo depende da sabedoria. Eu vou entender que algumas pessoas, relações e conexões vão sair, porque aquilo já não faz mais sentido, ou para o meu coração ou para o coração da pessoa. A gente não se faz bem, nós não trazemos mais o que? A estabilidade. Então a casa da estabilidade é um dos grandes campos a trabalhar. Tá? Já vou falar de Mercúrio e Vênus, aí você vai entender o porquê que esse Júpiter vai ganhar tanta força. E aí, como que eu vou trabalhar Marte e Júpiter em polos tão distintos, um terra e um céu? Um emoção, algo mais psíquico, intuitivo, e o outro tão na ativa. Tanto no ver para crer, concretizar e fazer, sem conversa fiada. Eu vou entender a numerologia que está no meio desses dois. E aí até por isso que eu te trouxe esse arcano, que é o arcano de número 1, o mago. Aí você percebeu uma coisa em comum com Marte? Olha em cima da cabeça. A lemniscata. Olha o símbolo do infinito. Em cima da cabeça. Olha o cinto. Esse cinto do mago representa uma cobra, fazendo o mesmo movimento. Por quê? Porque o 1 vai ser energia de 2026, a unidade. Então, se eu entender isso, eu consigo trabalhar ainda mais a força dos astros. Porque quando eu somo ali 2026, de forma bem objetiva, tá? Você vai somar 2 mais 0 mais 2 mais 6 vai dar 10. Então você fala, cara, mas deu 10. Dentro da numerologia, a gente considera até o 9, ali principalmente na pitagórica. Então, 1 mais 0
volta para casa 1. E o mago é o próprio arcano, assim como no céu, na terra. Olha a posição do braço dele. Sabe aquele seja-te feito conforme tua fé? Olha a mesa dele. A mesa dele tem todos os elementos. Então, o que significa? A energia 1, a unidade, vai pedir para mim, vai pedir para você: ei, quer ter um bom 2026? Quer se orgulhar do que você criou, realizou, cresceu e expandiu em 2026? Quem você é? Você se conhece? Você confia nas suas habilidades? Você faz bom uso das suas habilidades? Você está pronto para aprender, lapidar novas habilidades? Porque o mago é o arcano da ação com habilidades. Ele é o manifestador. Então não é mais hora de teorizar, conversa fiada, refletir, esperar a hora certa. O mago é aquele arcano assim: eu senti de fazer algo. Mas vamos dar esse exemplo, ó. Eu senti de fazer esse vídeo. Eu só tenho a câmera, eu não tenho o microfone ainda. Então eu vou mais perto da câmera, mas eu tenho que fazer. Mago, ação, atitude. Depois eu manifesto o microfone. Então a pessoa que estiver naquele, enquanto eu não tiver isso, aquilo outro, não entendeu a energia da unidade. Esse ainda está no espelhamento externo. Eu estou esperando alguém, ou o mundo, alguém me incentivar, alguém dizer que acredita em mim. A validação de 2026 não pode vir de fora. Unidade. 1. Ser senhor do próprio caminho. 1. Ser o próprio líder, o próprio mestre da forja. É você com você. 1. É reconhecer que eu devo moldar as próprias ferramentas que Deus me deu, que a vida me dá, que eu escolho aprender e desenvolver. Se você pegou a energia da unidade, de novo, Marte e Júpiter vai estar na tua mão, porque você aceitou. Então é só isso, Gabriel? É realmente olhar para mim? De novo, o que o outro pensa, o problema é dele. O que o outro diz que é a verdade dele, é a verdade dele. O que o outro acha que é o melhor para esse momento é uma imposição dele. Eu posso olhar para tudo que está ao externo em 2026, mas ainda assim, ou até mesmo depois de assistir um vídeo desse, o que disso ressoa com a minha unidade? Isso ressoa, eu pego. Isso aqui que o Gabriel colocou, na minha unidade não... Então afasta. Então o mago ele vai trazer esse movimento. É um ano que a gente pode manifestar. Só que, de novo, lembra do objetivo da estratégia de Marte? São muitas habilidades na mesa. Então você tem 4 elementos na mesa, mas o mago tem quantas mãos? Será que eu vou conseguir mover todos os elementos da mesa? Será que eu vou conseguir ter tempo, energia, recursos para realizar tudo que está na mesa, ou eu vou ter que escolher pontualmente o que é prioridade? Primeiro eu resolvo isso, primeiro eu vou concluir isso, primeiro eu manifesto e crio isso, e depois próximo passo, próximo passo, próximo passo. Ok? Então, é muito importante que no seu arquétipo sombra, a unidade pode se perder na ação, porque como ela estava tão acostumada a espelhar externamente, ela não vai ser guiada pelo próprio ritmo. Aí a unidade na sombra, ela vai querer se guiar pelo ritmo de fora. Eu comecei, vamos dar um exemplo, você está estudando inglês, vamos dar esse exemplo. Mas é que o outro me falou que o inglês já está obsoleto, agora o inglês tem que ser feito com isso, com esse outro idioma, um mandarim. Pensa aí no exemplo que você quiser. Talvez se eu tivesse confiado na minha unidade, eu pegaria a fluência no inglês primeiro. E depois eu estaria com o meu campo mental, até com a confiança de ter conquistado a fluência naquele primeiro idioma, e eu iria. Talvez até para aquela sugestão que me foi dada. Mas não, eu confiei na unidade do outro. Aí eu não desenvolvo nem esse e nem esse. Aí depois ainda eu vou querer culpar o outro.
Eu não vou me responsabilizar. Ah, não, ó, tá vendo? Eu estava no caminho certo, vocês colocaram coisa na minha cabeça. Então, ano 1 não admite isso. Você vai ter que pensar por conta própria. Por isso que no coletivo, essa energia assusta. Porque a massa coletiva, em ano 1, ainda está muito acostumada a ser guiada por uma matriz externa. Eu quero saber como pensar, eu quero saber no que acreditar, eu quero saber como orar, eu quero saber como viver a minha fé. Mas ela busca fora e ela não faz um filtro. Então, quando você observar esse movimento coletivo da unidade de Gabriel, mas nesse ano de Marte, nessa influência de Júpiter que você está falando, nessa influência de e eu estou vendo pessoas se guiarem cegamente. Eu estou vendo as pessoas... Lembra que a gente falou que na guerra há o estrategista e aquele que vai até exaurir, acabar os recursos? Qual é o problema? Se é a forma que o outro quer experienciar o aprendizado dele, se ele quer se levar à exaustão física, mental, emocional, espiritual, o que for, essa é a guerra, a batalha dele, não é da tua conta. Volta para a tua unidade. Agora, se você ficar olhando tanto o como está lá fora, daqui a pouco você está lá junto. Aí, ao invés de você subir, aquela energia te puxa. Ok? Então, lembre-se nessa força de energia 1, qual que é o segredo para ativar um excelente 2026? Unidade. Primeira pergunta. Se não for nenhum quem eu sou, como eu estou agora? Porque hoje eu posso estar, exemplo, hoje eu estou professor, hoje eu estou o Gabriel tarólogo, hoje eu estou o Gabriel do canal Cure Sua Vida, mas talvez você me encontre amanhã o Gabriel pintor. O Gabriel está lá desenhando, riscando uma tela, pintando. É um estado de estou, mas eu não sou apenas isso. Só que aquele que se conhece, se domina, se controla. Um dia talvez você me encontre na minha luz, talvez outro dia você conheça a minha sombra. Por quê? Eu sei que eu tenho a dualidade, o mundo é dual. Então, a unidade vai chamar para isso. Então, se eu entendo a força de Marte, entendi Júpiter, entendi Gabriel, que agora está na hora da minha unidade. Então, vamos dizer que você teve grandes rompimentos em 2025 e chegou em 2026 sem um casamento, ou nem rompimento. Gabriel, meu filho, minha filha foi morar fora, casou, saiu do ninho, ou eu passei anos cuidando de papai e mamãe e aí esse ciclo se encerrou. Não tenha medo, mas vai ter que olhar para você. Olha que coisa gostosa, é a chance de perguntar quem eu sou na ausência do outro. Quem eu sou fora desse papel do cuidador do outro, fora desse papel de pai e mãe, fora do papel de marido e mulher. Quem eu sou? Assumir minha unidade? Quem eu sou na ausência dos gurus, dos mestres espirituais, da escola iniciática? Eu retenho conhecimento, mas quem eu sou com esse conhecimento? Pegou essa energia 1, de novo, você tem a faca e o queijo na mão para construir um ano, digamos, com todas as situações que ocorrerem lá fora, com um centro muito bem alinhado. Aí pode vir o caos que for. Porque normalmente o que o mundo lá fora só está te mostrando? O caos. Aí se a gente só olhar, mas Gabriel, é a realidade. Não estou dizendo que não é. Mas lembra que eu falei? Se eu só olhar pro pânico, pro grito, pro medo, pra incerteza, daqui a pouco eu tô lá igualzinho. Aí a gente tá igual aqueles bonecos de posto, sabe? Perdeu o controle. Então eu vou entrar na mesma frequência. Eu não vou ter sabedoria para saber, ok, tem essa dificuldade pontual, como que eu vou agir diante disso? Como eu posso minimizar os danos disso? Se não é possível minimizar tudo, mas eu não quero ficar preso nesse ciclo de sofrimento, nessa dificuldade, nesse ciclo, aí você consegue superar isso mais rápido, tá? Então vamos lembrar agora aqui, junto a essa reflexão de Marte e de Júpiter,
e do ano da unidade, que também em 2026 a gente vai ter todas as retrogradações de Mercúrio. Você já deve ter ouvido falar que Mercúrio normalmente faz a retrogradação de 3 a 4 vezes por ano, é normal. Mercúrio sempre fica retrógrado. Mas primeiro vamos entender o que é isso? O que é retrógrado? Porque às vezes a gente brinca, o planeta está andando para trás, está dando ré, né? Na questão física isso não é possível. Nenhum planeta para no céu ou congela, ou a diferença é a percepção da Terra. Então, se eu e você, vamos dizer que eu sou a Terra aqui e aqui é Mercúrio. Quando o movimento desse está mais rápido e esse está mais lento, dá leve sensação de que esse está ficando para trás. Já viu quando um carro avança, parece que o outro, mas o carro está andando para trás? Não, é só uma percepção. Então, a retrogradação de Mercúrio, o que se destaca em 2026, que vai trazer mais potência para tudo que a gente fez aqui de abertura, é que todas as retrogradações são em signos de, adivinha? Água. Então, Mercúrio, que é um senhor de comunicação, como eu me comunico, como eu falo aqui com vocês agora. Mercúrio, ele mostra também como eu vou me expressar. E se ele faz 3 revisões no ano de 2026 em signos de água, de novo ele vai bater aonde? Profundamente aqui, Por isso que eu coloquei esse coração. Então, Mercúrio vai me fazer revisar profundamente 3 vezes ao ano como eu me expresso. Ou me lembrar, nossa, por que eu disse aquilo? Por que eu deixei de me posicionar? Por que eu escrevi aquela mensagem infeliz? Ou por que quando eu li aquilo, eu não me posicionei e dei um basta? Ali foi um sinal claro. Então essas revisões, porque a comunicação ela não é só escrita. Ela pode ser verbal, ela pode ser num olhar, ela pode ser numa expressão. Então tudo que envolve a nossa expressão e comunicação está em Mercúrio. E 2026 vai mostrar muito esses gatilhos emocionais, para a gente primeiro trabalhar o nosso coração. E aí quem faz a lição de casa, o que acontece? Um processo intuitivo muito mais afiado. Uma percepção das coisas com muita clareza, por isso que eu coloquei a lua. Está vendo ali a lua também, junto a São Jorge? Então, esses arquétipos eu já estou tentando ativar para te dar essa esperança. Aquele que trabalha o coração, depois consegue ter uma percepção mais clara sobre si, sobre a vida, sobre o outro. É como se fosse 2026 é o ano que só sofre quem quer ficar na fantasia, quem quer ficar de conversa fiada, quem quer continuar achando que a vida é um acaso, que é vítima do universo. Então quem está ainda lá esperando o príncipe da Disney, vivendo de fantasia, vai ter dificuldade em ano 1, porque esse não tem unidade. Ah, mas Gabriel, a gente deve julgar? Não, de jeito nenhum. Só que a gente tem que também entender. Se o outro escolhe viver as suas percepções ilusórias, significa que ele ainda está num ciclo de consciência, de ao invés de revisar o coração, ele ainda vai viver o que? Aprisionamentos emocionais. Vai ficar prisioneiro de um coração e vai perder a clareza. Aí é uma outra polaridade sendo vivida no mesmo ano, com as mesmas influências no mesmo coletivo. Agora, um coração que se conhece não se perde no medo. Um coração que se conhece não se perde na fantasia. Um coração que se conhece confia na própria intuição e percepção e depois não colhe arrependimento. Então, Mercúrio visita signos de água. Agora, adivinha? Vênus. Sabe a Vênus, que vai mexer justo muitas vezes, o quê? Vênus, a gente associa muito a beleza, a amor, mas ela também é conforto, tá? Ela também é as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente acha bonito, é Vênus. Tudo aquilo que a gente tenta adquirir, sabe? Desde uma escolha, escolhi uma camiseta assim bonitinha para poder vir falar com vocês. A Vênus também vai para a água. Então, de novo, se você tem um astrólogo, alguém que faça o seu mapa de sua confiança, dá uma olhada na tua Vênus, porque a Vênus vai para a água. E normalmente Vênus fica retrógrado, lembra? Retrógrado é algo ruim? Não, é uma revisão. Mas ela faz essa revisão a cada 1 ano e meio. E a revisão de Vênus acontece em 2026.
Então entende como é gostoso poder sentar com pessoas adultas e falar de forma madura? 2026 não está perguntando se você quer revisar suas emoções. Ele já está te avisando. Você não tem escolha. Então faça. Porque quanto mais cedo eu aceito a prova, a missão, e olha aquilo, então eu tenho que fazer? Não tem jeito mesmo? Já, igual dar remédio para criança? Você está entendendo? Então não seja uma criança. Não em 2026. Vou ter que provar desse remédio? Então deixa eu fazer isso logo, vamos encerrar isso logo? É igual entre passar semanas tomando medicação e às vezes uma injeção resolveria. Eu vou e resolvo o fato. Então se a gente tiver esse cuidado, esse olhar, a tendência é que em 2026, independente de tudo que venha de desafio lá fora, você saia com o coração mais limpo e uma intuição mais afiada, entendendo os movimentos, que eu já falei que no final eu vou pôr o link para você revisar essa aula, Plutão e Aquário, um deus que fala de transformação e morte, Hades, vai mexer os 20 anos na humanidade. Então nas próximas 2 décadas, um dia que a gente puder voltar para um vídeo desse, a gente vai ter muita coisa lá fora que a gente vai falar como que em apenas 20 anos tanta coisa mudou. Por isso que isso aqui precisa estar limpo. Porque senão eu não consigo acompanhar a mudança. Tá bom? Então vamos lá. A gente falou de Marte, falou de forma bem tranquila de Júpiter, falou do número 1, certo? Lembra do mago? Manifestar o céu na terra. Falamos das retrogradações em água. E aí agora vamos olhar num sentido espiritual, para aqueles que têm afinidade, aonde a gente associa ali no orixá, ou até num sincretismo, pode ver que eu coloquei aqui para você São Jorge, isso dentro de um sincretismo, vou até falar por que São Jorge encaixa tão bem com Ogum. Porque Ogum, o orixá Ogum, as pessoas confundem muito a lei que é feita em Xangô e executada por Ogum. Então entenda assim, Xangô faz a lei, mas o ano é do executor da lei, é Ogum. Entendeu a diferença? Então existe a diferença da pessoa que se senta lá, eu estou usando esse simbolismo para te ajudar a entender a energia, e está montando lei. E existe aquele que vai lá e faz a lei ser aplicada. 2026 vai trazer essa força de Ogum. Se você conhece ou tem afinidade, Gabi, qual é a saudação de Ogum? Ogunhê. Ogunhê, meu pai. Ogum é o senhor do avanço, do progresso, aquele que faz a lei ser cumprida. Ogum, pensa que Ogum, como um guerreiro, dentro do simbolismo da mitologia africana, ele seria praticamente o primeiro caçador. Porque quando ele viu seu irmão Oxóssi das matas precisar se defender, ele criou o primeiro arco e flecha e ensinou seu irmão a caçar. Então quando ele faz uma ferramenta, ele está te dando um arquétipo na mitologia. Ogum traz o progresso pelas habilidades. Olha como casa com tudo que a gente falou. O progresso pela habilidade, pelo bom uso das ferramentas. Então quando você imagina a evolução da humanidade, quando aprendeu a usar o ferro, a fazer o primeiro arado, a enxada, a desbravar as coisas, desenvolver a caça, a indústria, os maquinários, você está falando de Ogum. Por isso que muitas vezes ele também está associado à tecnologia. Entendeu? Só que é o bom uso da ferramenta. Essa é a sua expressão no polo luz. Então ele traz ferramentas, caminho, é um executor de lei para que você possa vencer. Só que perceba, ele te dá a ferramenta. Ele não te dá a pesca inteira. Ele te ensina a pescar. Vai lá e sobreviva. Então essa é uma energia, quando você pega essa força, esse elemento da natureza, eu sempre prefiro falar nos orixás, como forças da natureza, porque é o que de fato são. Então quando a gente vai analisar, vamos pegar as forças assim divinas, isso não importa a doutrina e religião, a gente vê que tudo no universo tem uma força muito na casa 7. Os 7 chakras, 7 cores do arco-íris, 7 glândulas endócrinas no corpo, as 7 notas musicais. Nós temos os 7 orixás,
E por aí vai. Então, 7, 7, 7. Se a gente perceber, desde que o calendário maia zerou, lembra que todo mundo tinha aquela coisa, 2012, o fim de tudo, saiu Hollywood, filme. Pensa, 2012 com 7 foi para onde? 2012 com 7. Calcula comigo. 2012 com 7, 7, 8, 9. A gente vai cair ali no finalzinho de 2019 para 2020. O que 2019 anunciou? Pandemia. Aí a gente já está indo para uma linha de setênio. Você vai entender por que eu entrei isso no Orixá. 2012 zerou um calendário no sentido energético. A famosa transição da era de peixes para a era de aquário. Mas isso eu falo mais lá em outra aula. Aí vem 2019, bem no finalzinho, começa a anunciar um zum zum zum, 2020, bum! Aprendizado coletivo. Todo mundo. Quer ou não quer? Todo mundo. Aí agora a gente passa de 2020... Põe 7 anos, ali de 2019 para 2020, adivinha? 2026. Agora já começa um outro setênio. A gente vai entrar em outro setênio coletivo. Mais 7, lembra? Tudo no universo tem esse padrão divino também na casa 7. Gabriel, por que o 7 é tão importante? Aí a gente teria que perguntar para Deus, para Criador, para fonte. Mas você vê o 7 em tudo. E aí, nesse ciclo de 7, de novo tentar olhar isso de uma forma positiva. Eu vou ter essa energia que está falando de Marte, Deus da guerra, Mago, o arcano das habilidades e ação, Júpiter, que expande, mas que também trabalha a casa 4, a casa da estabilidade, Ogum, aquele que traz o progresso pelas ferramentas, o cumpridor da lei. Num sincretismo São Jorge. Pensa em São Jorge como uma energia que eu e você deveria assumir em 2026. Quando a gente olha lá a história de São Jorge, ele não vai enfrentar um dragão, uma fera, uma coisa assim enorme, absurda. Qual é o tamanhozinho de São Jorge diante do desafio dragão? Ele vence o dragão. Sobre as patas do seu fiel, na oração fala ginete. O que é um ginete? É um cavalo bem treinado, só isso. Então quando você lê lá, eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Presta atenção, meus inimigos tendo olhos não me veem, tendo mãos não me pegam, tendo pés não me alcançam, nem em pensamento me farão o mal. E aí chega uma hora nessa prece que ele fala que colocar os nossos opositores sobre as patas, os inimigos sobre as patas do seu fiel ginete. Esse cavalo bem treinado é um exemplo da postura que a gente vai precisar ter em 2026. Mesmo que os desafios na sua vida, no seu casamento, no seu financeiro, seja no que for, pareça um dragão, pareça algo assim invencível, aquele que tiver a postura de um guerreiro, aquele que tenha uma postura de acreditar na própria força, na própria fé, na própria esperança, há de vencer o obstáculo que for. Há de sobreviver às batalhas, sejam pessoais ou sejam coletivas. Então, quando a gente vai para essa força de Ogum, para essa força de São Jorge, a pergunta é essa. Qual é a sua armadura? Qual é a sua força? Onde está a tua fé? Onde está a sua confiança? A sua fé não pode estar só na oração que o outro faz. Exemplo, quando eu vou fazer meus rituais ciganos, eu sempre falo isso para as minhas clientes. Não adianta nada, eu coloco flor, eu faço ritual, eu passo oração, eu acendo meu caldeirão. Mas não adianta nada se quando você me dá permissão para fazer, você não faz lá a tua parte. Aí quando eu te passo uma oração, um banho, quando eu te peço, se coloca realmente em estado de prece, abre teu campo para a gente trabalhar junto. Aí a pessoa, faz aí, boa sorte. Eu não consegui, era o dia do ritual, eu preferi sair e beber com os amigos. Essa pessoa já perdeu todo o mérito ali do trabalho. Porque você vê que não tem um compromisso com a própria fé, não tem um compromisso com o eu, com a unidade.
Ainda estou esperando algo externo provar que algo existe. Eu não estou reconhecendo a unidade, a divindade dentro de mim. Então, sempre que a gente fizer esses movimentos em 2026, pegue, eu sei que eu uso às vezes uns exemplos lúdicos, metafóricos, mas eu sei que isso facilita o aprendizado. A gente precisa entender que nem todo mundo que vai cair nesse vídeo é um estudioso. Vão cair pessoas aqui leigas, pessoas que estão entrando, se permitindo ouvir pela primeira vez. E aí a gente tem que saber falar uma linguagem que todos possam acessar. Lembra de Davi e Golias? Davi e Golias é o melhor exemplo que a gente pode ter sobre essa energia aqui de Ogum, de São Jorge, de energia, de ativar essa força da natureza para vencer no ano. Vamos pensar, lembra que falou que guerra é sobre estratégia para ter um bom ano de Marte? E não sobre força? E não sobre desperdício de recurso? O que se aprende lá em Davi e Golias? Golias, gigantão, grandão, algo descomunal. Davi, desse tamaninho. Fisicamente, Davi tinha chance? Nenhuma. Fisicamente? Nenhuma. Mas estrategicamente, há anos-luz. Pega lá a pedrinha, gira, 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 acerta num ponto vital. Pega aqui no frontal, chakra coronário, derruba Golias. Foi uma guerra vencida na força ou na estratégia? Então, se você pegou essa energia, você tem todos os meios de construir um bom 2026, de amenizar seja o que for que preocupa teu coração. Ok? Então a gente já falou de Marte, de numerologia, nós já falamos aqui das influências também ligadas a Ogum, a São Jorge, como um arquétipo, como uma energia, habilidade, caçador. Você pode colocar, se você quiser ativar uma planta, né, ali de poder ligada à famosa espada de São Jorge. Só observação que tem muitas pessoas que confundem ela com a de Santa Bárbara. Você pode ter as duas espécies no vaso que fica lindo, mas é só para poder te ensinar da forma correta. A espada de São Jorge, ou a lança de São Jorge, ela é toda verdinha, o desenho dela. Então tem a espada e tem a lança. A de Santa Bárbara, que representa Yansan, ela tem uma bordinha amarela em volta. Então é uma espada de São Jorge que você vê uma linha amarela em volta. Então às vezes nos vasos você encontra essas variações ou até misturado no vaso. A espada de São Jorge, a lança e a com a borda amarela representando Santa Bárbara e Yansan, tá? Posso ter todas? Pode, mas é uma planta, é um arquétipo, é uma energia que você vai estar trabalhando ali como uma defesa, um elemental da natureza dentro da energia desse ano. As cores, eu sei que, Gabi, eu vi outro que falou essa cor, que falou, você tem que saber qual é a referência que a pessoa está usando. Se eu for buscar sobre um anjo, sobre um número, a frequência é diferente. Tá? Mas como a gente está falando de Marte, de força, de guerra, de liderança, etc., eu falaria para você, seja na tua roupa, se você não gosta, ou na cromoterapia, ou numa pedra, num cristal, você trabalhar com as tonalidades do vermelho. Ou trabalhar bastante o movimento de energia, se você faz um yoga, um kundalini yoga, respirações de ativação, você trabalhar bastante energia lá do chakra base, lá da raiz, que muitas vezes a gente usa até o vermelho para trabalhar, para essa energia o quê? Subir. E elevar. Não ficar com muita energia presa lá na base. Porque é aquela energia que ela traz a ação, só que para ela se elevar, a gente tem que ajudar a energia do nosso corpo a elevar, para você não se perder, como eu falei, em instintos, num comportamento animalizado. Ok? Então você pode trabalhar com a cor do vermelho. Eu não vou falar assim que é a cor do fim de ano, porque eu sei que cada um vai seguir uma linha de entendimento. Mas se você quiser já potencializar, vai para a linha do vermelho ou trabalhar a frequência do seu chakra raiz. Pedras que tenham ali a tonalidade vermelha, ágata de fogo e coisas assim. Lembrando, como a gente está falando de um senhor que fala dos ferreiros, do metal, das primeiras ferramentas, que é o Ogum, você também pode ativar, se você gostar de acessórios como eu, coisas que tenham ferro, o cobre, metais, tá? Tudo que você forja metal tem uma conexão direta com o desenvolvimento da humanidade. Ferramentas, as primeiras ferramentas, ok? Você pode ir para essa linha também para poder trabalhar essa energia,
Outra coisa que eu posso recomendar para vocês, a oração de São Jorge, que foi a que eu falei no começo, um trechinho dela, é só pesquisar. É uma boa oração para você trabalhar a sua virada de ano, tá? Para já entrar na força de proteção de São Jorge, de Ogum. Salmo 37, e eu vou te explicar o porquê. Porque enquanto falamos de um coletivo de energia de guerra, por que não fazer um salmo que nos conecta com a energia da mansidão? Entendeu? Ou seja, do acalmar o coração para ter uma mente mais afiada, uma mente mais estratégica. Então, se você quiser trabalhar, tiver afinidade com os salmos, recomendo o 37 para fazer essa transição de energia. Mas fique livre a seguir outras linhas, outros entendimentos, e aí cada um está seguindo a sua escola iniciática, a sua linha esotérica ou a sua linha de estudo, tá? Aqui eu não tenho a pretensão de trazer verdades absolutas. E uma coisa que eu estava quase me esquecendo de colocar aqui para vocês é o arquétipo, tá? Nós temos dentro do calendário chinês, do horóscopo chinês, o ano do cavalo de fogo. Então é o ano do cavalo no elemento fogo. E olha para você ver como são estudos diferentes, culturas diferentes, mas tudo se encaixa. A gente já falou de um senhor de guerra, de recurso, de São Jorge, de Ogum, de ação, do arquétipo masculino, da força, do bom uso da força. E na astrologia chinesa é o ano do cavalo. Então pense no cavalo como um arquétipo de força, de elegância, tá? Ele é um arquétipo ligado à ação, ele é um arquétipo ligado à liderança, ele é um arquétipo ligado à virilidade. Então, você pode também fazer o uso desse arquétipo. Às vezes você pode, se você já tem, às vezes você tem ali um busto, né, de cavalo, um quadro, um símbolo. Você pode fazer a ativação do arquétipo do cavalo como uma energia simbolizando ali, principalmente no seu espaço do trabalho, se você quer mais movimento, mais força, tá? O arquétipo do cavalo costuma também ser muito benéfico ali pro masculino, principalmente, né? Você sentiu ali que o marido, sabe, o parceiro tá muito preguiçosão, não tá fazendo, não tá realizando nada. Dá-lhe o arquétipo do cavalo. Você pode pesquisar, estude o arquétipo do cavalo. Vá buscar também a referência chinesa, porque o cavalo de fogo, ele vai falar isso, de força, de impulso, de liderança, de muito acontecimento rápido, de ter velocidade, tá? Então, no horóscopo chinês, a gente vai ter essa energia influenciando. Tudo acontecendo muito rápido. Ele também vai falar da nossa força de caminhar para a vida, porque o que se destaca ali quando a gente observa um cavalo? Você vê toda aquela força muscular nas pernas, no quadril, e a gente usou ele como forma de transporte no nosso passado. Não era ele que puxava as primeiras carruagens, as primeiras pessoas, os primeiros recursos e foi desbravando o mundo? Então pense nessa força de tração do cavalo, simbolizando até mesmo no teu físico, do teu quadril para baixo, é a força da tua perna, do caminhar, do seguir em frente. Então fique também até aí como uma dica, mesmo sendo uma leitura de energia coletiva, cuidar muito da tua saúde muscular, tá? Cuidar muito ali da saúde das suas pernas, da sua capacidade de mobilidade, porque tudo nesse ano de 2026 fala sobre força, sobre capacidade de estrutura. Então, pode ser que algumas pessoas até percebam esse convite de voltar a cuidar do corpo, da mobilidade física, da estrutura física, para o que? Resgatar a unidade, a independência até mesmo o que? Física. A independência até o que? Da saúde, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de falar agora é relacionada ao coletivo. Então, e no coletivo, Gabriel? Seja sincero. Se a gente olhar para fora só, agora a gente vai sair da parte que era o objetivo desse vídeo, a unidade. Anos políticos, ano de guerra de Marte, ano que fala de unidade, num sentido inverso, vai trazer o quê? Aquele comportamento de um questionamento da coletividade, convulsões sociais, onde a gente vai perceber cada vez mais o ego, o mau uso das autoridades, o mau uso da formação das leis, dos poderes,
quando as pessoas só estão usando as coisas em benefício próprio. Isso pode ser um desgaste cada vez mais perceptivo para a unidade, para as pessoas, que aqueles que governam o coletivo realmente não se importam conosco. Então a gente já não viu, agora nessa virada de ano, esse sentimento de instabilidade? O valor do nosso alimento não depende de nós. As taxas de tudo que a gente paga não depende de nós. As relações entre os países, guerras que começam e nunca acabam, brigas por território, quantas pessoas estão fazendo processos de imigração, fugindo das suas terras para outros países, quantos já estão sendo expulsos de volta. Então essas instabilidades têm tudo a ver com essa energia. Porque uma das formas de fazer a unidade despertar, o coletivo despertar, é perceber que a forma como a gente permite a gestão desse mundo, esses senhores, sejam eles industriais, políticos, religiosos, mas que na verdade são senhores da guerra sem sabedoria, porque eles não estão nem aí em exaurir recursos, eles não estão nem aí com quantas vidas se perdem com as suas decisões. O que importa é só o banquete deles. Então essa energia, infelizmente, traz esse escancaro de egoísmo. Então em 2026, sempre que a gente vê uma tomada de decisão coletiva, seja no universo de uma lei, de uma religião, de um fanatismo, de um posicionamento político, tudo aquilo que só coloca o que é interessante para mim, mas que gera tanto sofrimento desnecessário ao outro, a gente vai ter que parar e fazer essa revisão. Será que eu realmente concordo com isso? Eu vou ajudar a propagar e defender essa ideia? Ok, talvez até me beneficia, mas quantos sofrem com essa decisão? Quantos perdem com essa decisão? Isso é era de Aquário. Não é mais o mundo do eu, é o mundo do nós. Lembra que lá em Plutão e Aquário eu te falei que a gente está no mesmo céu da Revolução Francesa? Cadê a tal igualdade, fraternidade, tudo que foi proposto? Cadê? Então isso é transição planetária, isso é sair da era do Cristo de Peixes para a famosa era de Aquário. Mesmo que isso leve ainda séculos ou milhares de anos, esse nosso trabalho que a gente se sente aqui uma formiguinha é essencial. Do mesmo jeito que nossos ancestrais passaram por todo tipo de coisa para que eu e você tivesse aqui um mínimo de conforto, um mínimo de dignidade, nós também somos já numa linha temporal. No futuro nós seremos esses ancestrais que semearam para que alguém colha lá na frente. Então a gente tem que desligar esse detonador, esse botão que fica replicando no inconsciente coletivo, nas redes sociais, de que, não me importa, eu não vou estar aqui mesmo. E daí se é a última árvore, eu não vou estar aqui mesmo? Que tipo de ancestral, que tipo de legado a gente vai deixar? Será que não é melhor ser conhecido nas próximas 2 décadas sobre a geração que tomou vergonha na cara e salvou esse planeta? Então isso é manifestar céus na Terra. Pode parecer uma utopia? Eu sei. Eu sou aquariano, gente, eu sou super realista. Só que justo por ser aquariano, eu também sei que tudo que foi criado de bom nesse mundo, primeiro teve que ser imaginado. Então, se a gente não entrar nesse magnetismo de imaginar que é possível, a gente nunca vai criar. Nada é criado no mundo manifesto que primeiro não tenha saído daqui. Ok? Bom, é o que eu tinha para falar nesse nosso aulão. Lembra que aqui na minutagem tem a descrição. Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Qual que é o seu sonho, a sua expectativa? Não digo nem o seu sonho. Qual é a sua esperança para a Terra, para o Brasil, para o mundo? Eu peço, por favor, não use o nosso espaço para mais divisão política, religiosa. Lembra? Coloca no comentário o que tem melhor na tua unidade, enquanto ser. Que é assim que a gente pode trazer alguma mudança de vibração para amenizar esse impacto coletivo sobre nós, tá? E se você quiser aproveitar esse ano 1 com atitude, com força de vontade, investindo no seu autoconhecimento,
Vem estudar tarô comigo no curso Jornada da Cruz Celta. É uma formação, eu já tenho mais de 700 alunos na plataforma. Agradeço a cada um de vocês que me acompanham aqui no YouTube. No nosso curso, eu sou muito objetivo, não enrolo nas aulas, eu ensino carta por carta e depois eu faço aulões de revisão que já são gravados lá na plataforma. Então ele é online, você pode estudar a hora que quiser, fuso horário que quiser, revisar, é ilimitado o acesso, não tem prazo. E você também conta com uma super apostila com 120 páginas que você pode ali poder revisar o conteúdo, intensificar os seus estudos. Então eu te ensino na videoaula e depois você ainda tem uma apostila para revisar do conforto da sua casa. Lembrando que tem certificado incluso na plataforma, é um curso com videoaulas gravadas, está num valor super acessível. Então, se sentiu chamado a investir em autoconhecimento, pega essa força do ano 1 e vem estudar comigo. Vai ser um prazer ter vocês lá na nossa formação. Gratidão a todos vocês que me acompanham aqui no canal Cure Sua Vida. Peço que você compartilhe esse vídeo, deixa seu like, seu comentário. Coloque esse vídeo para as pessoas que você ama, para que a gente possa construir um excelente 2026 e já as previsões por signo. Até a próxima! Inscrições abertas para o curso Jornada da Cruz Celta, 100% online, acesso ilimitado às aulas. O nosso curso de tarô inclui certificado. Os módulos são separados de maneira intuitiva, que você pode estudar com facilidade da sua casa. Você também conta com uma apostila completa de apoio, que você vai poder baixar para fazer o estudo complementar do nosso curso completo de tarô. Inscrições na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Basta acessar o link da Hotmart e lá você encontra todas as informações. Te espero lá no curso.